Saudações aos colegas profissionais em segurança no trabalho, os técnicos em segurança e os engenheiros de segurança no trabalho. O assunto que eu quero conversar aqui agora é sobre a CIPA, sobre a sua importância. Quero fazer alguns comentários sobre a CIPA, porque dia desses, em um dos grupos de técnicos em segurança do trabalho, lá no Facebook, eu fiz uma postagem sobre a CIPA, sobre o treinamento da CIPA, e um colega técnico em segurança do trabalho respondeu dizendo mais ou menos assim, que a CIPA era uma porcaria, que os empregados, os funcionários, depois que entravam para a CIPA, ficavam todos preguiçosos e que ele era contra esse negócio de CIPA nas empresas. Fiquei assustado, fiquei preocupado, porque ouvindo isso de um profissional em segurança do trabalho, nos meus 40 anos de profissão, nunca tinha visto. Nessa minha vida de consultoria, de treinamento, de advocacia na área do direito do trabalho, tenho visto muitos empresários contra a CIPA, contra a garantia de emprego do membro da CIPA, contra o cipeiro, contra o sindicato e essa coisa toda. Certa feita, uma senhora dona de uma empresa pequena, uma metalúrgica, ela não queria passar de 20 empregados, porque o contador disse a ela que se ela tivesse 21 empregados, ela teria que constituir uma CIPA. E o contador disse que aí, nesse caso, o sindicato viria dentro da empresa dela para montar uma CIPA e que ela não poderia demitir nenhum dos membros da CIPA, mas fez o diabo da CIPA. Aí eu expliquei para ela, minha senhora, se eu fosse empresário, não teria uma CIPA, eu teria 2 CIPAs. E aí ela se espantou e eu expliquei. Sabe o que acontece? Eu disse a ela, a CIPA é a melhor coisa que existe para a empresa em matéria de prevenção de acidentes e doenças no trabalho e para evitar os passivos trabalhistas, aquelas ações trabalhistas buscando direitos de insalubridade, periculosidade ou até mesmo indenizações por acidentes ou doença no trabalho. Disse a ela que a CIPA era composta por representantes dos empregados e do empregador, que tinham por objetivo, que tinham por função, por atividade, observar os riscos existentes no ambiente de trabalho para evitar acidentes, para evitar doença. E que essas observações de tudo que estava errado, que poderia causar um acidente ou uma doença, era trazida para o empregador, para o empresário, em forma de uma ata, de um relatório, dizendo, olha, lá em tal lugar pode acontecer um acidente assim, pode acontecer assado. Nessas condições uma pessoa pode ficar doente, pode se acidentar. E aí com isso dá à empresa a oportunidade de consertar essas situações, melhorar o ambiente de trabalho. E isso não é bom para a empresa? Eu perguntei para ela. A senhora vai ter 4, 8, 10 fiscais trabalhando para a senhora sem lhe cobrar nenhum centavo. E essa questão da garantia do emprego, isso aí é o de menos importância. Ora, se um bom empregado está desenvolvendo as atividades de um membro da CIPA de acordo com o que estabelece a NR5, é porque é um bom empregado. E daí? Qual a razão? Qual a importância? Qual a preocupação, o prejuízo de ele ter garantia no emprego? Então, quando esse colega aí disse que a CIPA não prestava, que o cipeiro era preguiçoso, fiquei preocupado. Porque a CIPA é uma das melhores ferramentas que o técnico em segurança do trabalho tem à sua disposição para exercer as suas atividades de prevenção. É como se o técnico tivesse ao seu dispor 4, 6, 8, 10 empregados, dependendo do tamanho da empresa,
empregados membros da CIPA auxiliando o técnico em segurança do trabalho, ajudando ele na prevenção, fazendo as observações dos atos inseguros, das condições inseguras, de tudo aquilo que possa causar um acidente ou uma doença. Então, como é que pode um profissional em segurança no trabalho dizer isso sobre a CIPA? Aí eu perguntei para o colega esse, lá no teu curso que você fez de formação de técnico, não te ensinaram sobre a NR5, sobre a importância da CIPA? Ah, me ensinaram sim, mas aí continuou dizendo que a CIPA era uma porcaria, que a CIPA era isso, que o cipeiro era preguiçoso. Perguntei para o colega se ele estava atuando como técnico em segurança e ele não me respondeu. Provavelmente ele não está atuando, não conseguiu o primeiro emprego, e aí tem esse conceito totalmente equivocado. Até disse para o colega lá, olha, se houvesse um conselho de ética dentro do sindicato, de uma federação dos técnicos em segurança do trabalho, certamente que você seria chamado a atenção por essa tua declaração de que a CIPA, cipeiro, não tem nenhum valor. Então eu penso que uma CIPA bem estruturada, uma CIPA bem treinada, não tem coisa melhor para a empresa. Porque são pessoas que vão estar trabalhando por melhores condições, por conforto, por melhores condições de saúde e segurança no trabalho. Espero que você que tenha me visto, me ouvido agora, jamais tenha esse mesmo pensamento sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É isso aí. Valeu, abraço, tchau.